Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eis a minha vida pequenina, eis a minha vida insignificante, eis-me aqui, Senhor Deus, uma vez mais atrás desse púlpito, diante de mim, a tua igreja, ao alcance dos meus olhos a tua palavra, e eu peço, amado Deus, venha sobre mim a unção do teu Espírito Santo, Pai, a compartilhar esta palavra com graça, sabedoria e simplicidade. Fala conosco, meu Deus. Troveja a tua voz em nossos corações e que o teu Espírito Santo aquiete a nossa alma, aquiete a nossa mente, ó Deus, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Vamos ler muita Bíblia hoje, meus irmãos. Vamos ler muita Bíblia. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Mas eu vou logo adiantando, é a primeira leitura, teremos outras leituras. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um filho homem com a ajuda do Senhor. Depois Eva deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Gente, tenta sossegar aqui. Aleluia. Meus irmãos, só uma explicação aqui rápida, o porquê que Deus rejeitou a oferta de Caim. É um texto assim muito incompreendido, que muitas vezes as pessoas acham que Deus foi injusto, que Deus fez acepção entre ele e o irmão. Na verdade, nós temos que entender que Caim foi negligente. Ele quis oferecer para Deus algo de qualquer maneira. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele separou o fruto da terra. Ou seja, ele tinha ali sua plantação, ele foi lá na plantação, pegou o fruto e ofertou ao Senhor. Diferentemente de Abel. A Bíblia fala que Abel, ele ofertou as primícias do rebanho, ou seja, as primeiras crias. O primeiro lucro que ele iria ter, ele abriu mão daquele lucro para oferecer ao Senhor. Então aqui está a diferença. Caim, de qualquer jeito, uma laranja aqui, uma maçã lá, não tentando para a qualidade, ou seja, de forma negligente. Já Abel, ele preferiu dar as primícias do rebanho. Então aqui está a explicação. Temos que oferecer o melhor. Aleluia. Temos que oferecer sempre o melhor para Deus, e não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser de todo o coração, com sinceridade e com verdade. Mas a palavra não vai ser a respeito disso, tá bom? Abri esse parênteses apenas para dar essa explicação. Então vamos continuar a leitura, versículo 8 em diante. Caim está revoltado, Caim está chateado, Caim está andando bicudo, fazendo bico. Tem gente que contar com raiva, não é ficar bicudo. Caim estava desse jeito e Deus percebeu. Então vamos lá, versículo 8 em diante. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo, vamos à roça. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou o guardador? Por acaso eu sou o babá do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão.
Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Amém. Essa é a primeira leitura, que nos revela o primeiro assassinato. O primeiro assassinato não se deu em um bar. O primeiro assassinato não se deu em uma quebrada, em uma boca de fumo, em uma favela. Foi dentro da família. Um irmão assassinou outro irmão. Agora entenda, foi o primeiro assassinato. Ninguém havia sido assassinado ainda. Como será que Caim descobriu como matar uma pessoa? Até então ninguém havia sido assassinado. Não existia revólver, não existia espada. Mas o pecado, a maldade faz com que o homem descubra coisas terríveis. Meus irmãos, não precisa ensinar nada para um homem fazer a maldade. Uma criança, 2, 3, 4 anos, quando menos percebemos, já está fazendo algo de errado, sem ninguém ter ensinado. Porque o ser humano é inclinado ao pecado. O ser humano é inclinado, meus irmãos, a desobedecer a Deus, a fazer o que é desagradável ao Senhor. E Caim, de alguma forma, descobriu como matar o seu irmão. Muitas ilustrações, principalmente ilustrações adventistas, do Testemunho de Jeová, mostra que Caim ou usou uma pedra ou um pedaço de pau. Na verdade, a Bíblia não fala. A Bíblia não revela o que Caim fez para matar o irmão, mas certamente foi a força. Certamente ele usou a força para tirar a vida de Abel. Mas vamos continuar aqui para mais um texto. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 25. Vamos ler muita Bíblia hoje, isso é bom. Isso é muito bom. Quanto menos vocês ouvirem o pastor Nido, melhor. Vocês têm que ouvirem mais e mais e mais a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 25. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali de onde ele estava, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Davi safadinho, espertinho. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. E lhe disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Aqui Davi já sabia que a mulher era comprometida. A resposta que deram para ele: ela é casada, mas entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, teve relações com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, ou seja, ele estava no período fértil. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E agora? Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande Urias voltar da guerra agora. Eu quero Urias aqui agora. E Joabe mandou Urias, esposo de Batseba, até Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Davi tentando ali, convencer Urias a ir para casa para ter relações com Batseba, para que desse a entender que aquele filho era do Urias, o próprio esposo da Batseba e não dele. Olha a maquinação daquele homem. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele
um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do Senhor Davi, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca da aliança, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre na guerra. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Olha só o senso de justiça desse homem. Ele poderia ir para a casa dele, ele poderia se deitar com a esposa, mas ele se lembrou que os companheiros dele de batalha estavam lá no relento, correndo o risco de morrer. E ele: não vou ficar aqui, vou dormir no relento também. Continuando. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, e amanhã eu te mandarei de volta para o campo de batalha. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. Davi agora foi: opa, se eu não conseguir convencer esse homem quando ele estava ação, vou encher ele aqui de corote, de cachaça, e com certeza ele vai para a casa dele, nem que seja cavaleando. Davi o convidou para comer e a beber, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do rei Davi. Ele não foi para casa nem bêbado, nem embriagado, aquilo me perdeu a honestidade, perdeu o senso de justiça. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e entregou a Urias para entregar a Joabe. Davi, percebendo que não ia ter como convencer aquele homem, o despediu novamente para o campo de batalha, mas veja a crueldade de Davi. Na carta, Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate é mais intenso. Depois, deixe ele sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo cercado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes, os inimigos mais perigosos. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias o heteu, esposa de Batseba. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim tão perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam tirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou? Por que vocês chegaram tão perto da muralha, do campo do inimigo? Então você responderá ao rei: também morreu seu servo Urias o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu seu servo Urias o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade, até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Veja, meus irmãos, que maldade deste homem. Ele não somente se conteve em ter tido relações sexuais com a mulher casada, mas descobrindo que se tratava da esposa de um dos seus soldados, tentou ali criar uma situação para que o filho dele com aquela mulher fosse acreditado como do próprio esposo, mas não conseguiu. O Urias foi um homem justo e reto, ele não iria fazer aquilo, mesmo não sabendo de nada, ele se recusou. Tentou embriagar o homem, não deu certo, e até que enfim ele teve a brilhante ideia: eu vou matar esse cara.
Porém, eu não posso fazer isso, senão eu vou ser acusado de assassinato, já sei. Vou dar ordem a Joabe para colocar esse camarada na linha de frente e deixar ele sozinho. E o próprio coitado de Urias foi flechado, foi traspassado por flechas e morreu. E logo em seguida, Davi se casou com Batseba, como se nada tivesse acontecido. E só depois de muito tempo foi que Deus levantou o profeta Natã para ir repreender aquele homem. Porque mesmo depois de ter feito tudo isso, Davi ficou vivendo como se não tivesse acontecido nada. Ele adulterou, até porque ele era casado também. Ele matou o esposo da Batseba e continuou vivendo uma vida tranquila e sossegada. Mas Deus, que enxerga tudo, levantou o profeta Natã para repreender aquele homem. E Natã assim o fez. Agora, meus irmãos, prestem atenção. Eu li aqui 2 textos, onde mostra 2 homens que cometeram pecados terríveis. Caim assassinou o próprio irmão. Davi cometeu adultério. Forçou uma mulher casada a ter relação sexual com ele. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que Davi enviou mensageiros, acredite, foram soldados que forçaram aquela mulher a ir até Davi. Não pense que Batseba foi oferecida. Não pense que ela facilitou. Davi era rei. Se ela se negasse, ela poderia morrer. Aqueles mensageiros eram soldados, ela foi forçada. Ela não tinha escolha. O rei tinha a palavra final naquele tempo. Não existia advogados, não existia juízes. Era o rei que ditava tudo. Então, infelizmente, aquela mulher foi coagida. Podemos dizer, sim, Davi estuprou aquela mulher. Davi forçou aquela mulher a ter relação sexual com ele. Agora, nesses 2 textos que eu li, Caim matando Abel, Davi fazendo o que fez, em algum desses versículos, vocês ouviram eu aqui falar o nome do diabo, o nome de Satanás? Em momento algum, meus irmãos. Eu li 2 textos, no Gênesis e no livro de 2 Samuel, de 2 homens que fizeram coisas terríveis, assassinato, adultério, todo esse mal, e Satanás nem sequer colocou a pontinha do chifre perto deles. Verdade. Foi de livre e espontânea vontade desses 2 homens que eles fizeram o que fizeram. Meus irmãos, a revelação de Deus para mim e para você nesta noite é: vamos assumir os nossos B.O.s. Aleluia! 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 Vamos segurar a batata quente dos nossos pecados em nossas próprias mãos e parar de culpar Satanás. Porque o diabo não tem culpa alguma do seu pecado. Quem sabia disso? O diabo não faz ninguém pecar. O diabo não faz ninguém pecar, não, meus irmãos. O diabo tenta. O diabo cria laço. O diabo arma laços do passarinheiro. O diabo é apenas alguém parado com uma bandeja na mão. Mas quem se aproxima dessa bandeja é o homem, é a mulher. Somos nós. O diabo, meus irmãos, não faz ninguém pecar. E infelizmente está impregnado na mente de muito crente a seguinte mentira: ah, eu pequei porque o diabo me fez pecar. O pecado é humano, o pecado é da natureza humana. Satanás tem poder para muita coisa, Satanás tem força para muita coisa. Agora, Satanás, meus irmãos, não faz o homem pecar. Até porque, meus irmãos, acredite, tem homem, tem mulher que faz coisa que até o diabo duvida. Tem homem, tem mulher que apronta tanta coisa que o diabo até pensa: como eu não pensei em fazer isso antes? Somos nós, meus irmãos. E o primeiro passo para receber o perdão de Deus é reconhecer que nós somos pecadores. É reconhecer que a culpa é nossa, que as nossas mãos estão sujas, que a imoralidade está em nós, que a inclinação a desobedecer a Deus é nossa e somente nossa. O diabo entra depois. O diabo, meus irmãos, entra após o pecado. O pecado é a corrente que Satanás segura para aprisionar homens e mulheres na desobediência. Mas somos nós que oferecemos essa corrente ao diabo.
Não é o diabo que te laça com a corrente do pecado. Não é o diabo que te prende com cordas do pecado. Somos nós que, quando pecamos, oferecemos essas correntes para ele nos aprisionar. Porque a culpa é nossa, meus irmãos, e somente nossa. Nós somos responsáveis pelos erros que cometemos. No Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Preste bem atenção. Porque do coração do homem procedem maus pensamentos. Ué, eu pensava que era do diabo que colocava mau pensamento na minha cabeça. Não é não. Somos nós e somente nós. É do nosso coração que procedem os maus pensamentos que inundam a nossa mente. Decisão errada, né, pastor? Decisão errada. É do coração do homem que procede o homicídio. Eu já vi entrevistas de assassinos e eles têm na cara de pau de dizer que foi o diabo. O diabo me tomou, não me lembro de nada. Desse pecado o diabo é inocente. O diabo, meus irmãos, não obriga o homem a matar ninguém. O diabo não fez Caim matar Abel, o diabo não fez Davi matar Urias. Foram eles que tomaram a decisão de matar. É do coração do homem que procede o adultério. Eu cometi adultério com aquela mulher, eu traí a minha esposa porque o diabo me fez pecar com a fulaninha. É mentira. Foi você que quis pecar com fulaninha. Meus irmãos, muitas vezes nós que somos pastores, que pregamos, se não tivermos sabedoria, nós falamos algo de Deus de maneira errada. Temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes o pastor, o pregador, a pregadora, de fato recebeu algo de Deus, uma palavra de conhecimento a respeito de algo que está acontecendo com a vida da pessoa, mas por falta de sabedoria, podemos passar de forma errada. E eu digo isso por quê? Porque certa vez eu vi um pastor chamar uma mulher para cima do altar. A mulher já se levantou da cadeira chorando, derramando lágrimas. E aquele pastor começou a falar: minha irmã, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua angústia, minha irmã. A senhora está triste, a senhora está desiludida porque a senhora foi abandonada, o seu esposo abandonou a senhora. E aquela mulher chorando, se derramando. Era verdade, de fato, aquela mulher havia sido abandonada pelo esposo. Mas aí, o pastor disse: minha irmã, foi feito um trabalho de magia negra dentro do cemitério. E é por isso, minha irmã, que o seu marido te abandonou e agora está morando com a amante. Eu falei: é assim, é? Meu Deus do céu. O bonitão se inclina para uma mulher imoral. O bonitão trai a esposa. O bonitão sai de casa. O bonitão abandona os filhos para morar com a amante. A culpa é do diabo? Não. A culpa é dele. Mas segundo o pastor, segundo o discernimento que o pastor teve, a culpa foi por causa de um trabalho de macumba que foi feito. Se for assim, esse homem não precisa pedir perdão, né? Ele foi vítima. Não, ele pecou. Ele traiu a esposa, o diabo só se aproveitou. E se aproveitou de qual forma? Causando angústia e sofrimento no coração da pobre e da mulher, porque ele estava no bem bom. Ele estava morando com a amante. Ele conseguiu o que ele queria. A pobre da mulher que ficou sofrendo. Aquele pastor estava indo bem: minha irmã, a senhora está sofrendo, a senhora está em lágrimas, Deus está vendo o seu sofrimento. Mas quando ele falou que a culpa era do diabo, quando ele falou que o marido só a traiu e só a abandonou por conta de uma obra de magia negra que foi feita com a cueca dele dentro do cemitério, ali ele cometeu um erro. Foi falta de sabedoria. Porque quem cometeu esse erro, meus irmãos, foi aquele homem. Com cueca no cemitério ou sem cueca no cemitério, ele ia aprontar o que ele aprontou. Porque o coração dele estava cheio de adultério. Ele se inclinou para uma mulher imoral, para uma prostituta. Então nós temos que parar com esse engano de acreditar que quem causa o pecado, de quem leva um homem ou mulher a pecar, é o diabo. Porque essa palavra, a palavra de Jesus diz que não é o coração do homem. É do coração do homem que procede a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. É do coração do homem, meus irmãos. Não é do coração do diabo. Até porque se tem uma coisa que o diabo não tem no coração, é do nosso coração que procede tudo isso.
E aqui entra, meus irmãos, a importância de fato consagrarmos o nosso coração ao Senhor e permitirmos com que o nosso coração seja templo, seja morada, seja habitação do Espírito Santo. Alô, meu Deus! Meus irmãos, se nós não se rendermos, se nós não nos prostrarmos, se nós não abrirmos o nosso coração para ser morada do Espírito Santo, vai ser morada de toda essa imundície que eu acabei aqui de citar. Vai ser morada de assassinato, de imoralidade, de adultério, de roubo, de blasfêmia, de tudo aquilo que é ruim. E essas coisas ruins não serão colocadas pelo diabo. Vai brotar naturalmente no teu coração. Um coração sem Deus, meus irmãos, é uma terra podre. Um coração sem Deus é um coração de terra maldita. Um coração sem Deus é uma casa suja, imunda e imoral. Meus irmãos, é preciso alguém ir dentro da sua casa com 20 baratas dentro de um pote de margarina, abrir aquele pote para ter barata dentro da sua casa? Não! As miseráveis aparecem do nada. Você pode varrer, você pode limpar, você pode passar desinfetante, de repente uma aparece lá com umas rateninhas. Ninguém precisa lançar barata dentro da sua casa para elas aparecerem. Da mesma forma, no nosso coração, Satanás não precisa lançar sujeira no nosso coração. Porque se o nosso coração estiver vazio de Deus, a sujeira vai brotar, a sujeira vai aparecer. E aí, meus irmãos, nós iremos cometer maldade. Ah, pastor, mas o texto que o senhor leu, os textos que o senhor leu, fala de assassinato. Jamais eu vou cometer um assassinato, pastor. Deus me livre. Ah, é? Certa vez Jesus Cristo disse que basta você chamar o seu irmão de idiota que você já está matando ele. Jesus afunilou as coisas. Ah, pastor, jamais eu vou cometer adultério. É assim mesmo? Jesus falou que basta você olhar e desejar, já cometeu adultério. Jesus afunilou. Com o coração vazio do Espírito Santo, meus irmãos, os nossos olhos irão desejar a imoralidade. Com o coração vazio do Espírito Santo, nós vamos abrir a nossa boca para amaldiçoar, ao invés de abençoar. Ontem eu vi um vídeo de um pastor tentando se explicar, um pastor muito conhecido aqui no Brasil. Descobriram que esse pastor é casado, mas a mulher dele mora em uma casa e ele em outra. Meu Deus do céu! E isso se espalhou igual pólvora. E ele teve que gravar um vídeo se explicando. Ele e a mulher dele sentado do lado dele. E ele cheio de ira. Vocês, filhos do capeta, que estão falando que eu sou divorciado, está aqui a minha esposa, ela é minha esposa. Fala aqui, mulher. Aí passou o microfone dela. Ó, seu Satanás, a mulher. Tira o meu nome da sua boca, viu? Eu não quero o meu nome na sua boca, não. Eu sou casado com o pastor tal, não vou falar o nome dele aqui. Eu sou casado com o pastor tal. Nós estamos morando separados por problemas pessoais. Olha só que laço do capeta. Casado, mas separado. Mas ele é meu esposo, viu? Só piorou a situação. Meu Deus, é no Senhor, é mesmo. Aí a pergunta que fica, é o diabo que está fazendo isso na vida desse casal? Não, por algum motivo são eles dois. Sabe Deus o que está acontecendo na vida desse homem e dessa mulher? Agora o que entristece ele é pastor presidente de uma igreja muito influente lá no Rio de Janeiro, um homem, Meu Deus do céu! lamentável. Meu Deus. E o problema é que muitos podem até acreditar que o pobre coitado do pastor e da sua esposa estão sofrendo um ataque de Satanás por conta dessa situação. Não, alguma coisa aconteceu. Ou ele cometeu alguma coisa, ou ela cometeu alguma coisa para chegar a tal ponto. Cada um está morando em uma casa. E ele começa o vídeo falando, olha só como ele começa o vídeo. Está aqui a minha esposa, ela não é membro da igreja, a esposa não é membro nem da igreja que ele pastoreia. Meu Deus do céu! E repito, o diabo não está nessa história não. Não é o diabo fazendo bagunça na vida deles, não é o diabo tentando destruir o ministério desse homem. É ele, é ela que estão com os corações totalmente perturbados, sujos. Porque o diabo, meus irmãos, não tem culpa do pecado, da desobediência, da imoralidade. Satanás não é culpado de nada de errado que nós façamos.
somos nós. Somos nós. E reconhecer isso, meus irmãos, é muito importante. Reconhecer isso é muito importante. Repito, o primeiro passo para sermos verdadeiramente perdoados é reconhecer que somos nós, culpados pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Ninguém, ao sair da igreja por causa de fulano de tal, é mentira. Você saiu da igreja porque você nunca foi, você só sentava na cadeira. Ao sair da igreja porque o pastor não me visita. Meus irmãos, eu gosto de visitar. Eu sei que visitar é importante. Mas uma ovelha sair de uma igreja porque o pastor não a visitou, essa ovelha está dizendo o seguinte: eu não quero Jesus, eu não quero Deus, eu não quero o Espírito Santo, mas o pastor eu quero. O homem eu quero. Não. Não. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha compaixão de nossa vida. E que nós venhamos, meus irmãos, render verdadeiramente o nosso coração ao Senhor. Tem um salmo que diz o seguinte: a tua palavra eu escondi. Eu me toquei aqui, ó. Aleluia. Dentro do meu coração. Deus poderoso. Para quê? Para mim me tornar um pregador conhecido, sábio. Eu escondi a palavra de Deus no meu coração para mim ficar famoso. Ó, como aquele cara prega a palavra de Deus. Não. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia. Mas infelizmente muitos estão usando a palavra de Deus apenas para se tornarem conhecidos, como ele prega, como ela prega, e não para não pecar contra Deus. Amém? O Espírito Santo nos ajuda, meus irmãos, em todos esses males que eu aqui acabei de citar. Deus poderoso. Agora preste atenção. Meus irmãos, o próprio Deus chegou até Caim e disse: meu filho, eu estou vendo que o pecado está batendo na porta do teu coração, mas cabe a ti dominar. A Bíblia fala que Davi, meus irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Vocês acham que antes de Deus ter levantado Natã para repreender Davi, antes disso, vocês acham que Davi já não estava sendo constrangido pelo Espírito de Deus? Estava, mas ele permaneceu no erro. Meus irmãos, tanto o pecar como o continuar no pecado é do homem. Pecar e continuar no pecado é pura humanidade. O diabo só se aproveita do pós-pecado e lança consequências terríveis, escravizando a sua alma a correntes que só levarão para o inferno. Mas eu creio que mediante essa palavra, a começar desse pobre pecador e pregador, olha Deus falando, a começar desse pecador e pregador, que todos nós aqui venhamos receber essa exortação e não repetir o erro de Caim, e não repetir o erro de Davi, e permitido com que o coração de cada um deles se tornasse um lugar sujo, imundo e imoral, vazio do temor, vazio do zelo pela santidade do Senhor. Amém?